E aí, era uma relação familiar que era uma relação também muito violenta, né? Violenta por quê? Porque as pessoas da minha família, a minha avó principalmente, ela entendeu muito a vida como uma vida que disciplinava quando você era violentado, né? Pra ter noção, Marcela, a minha avó, acho que aos 15, chegando nos 18 anos, ela não tinha mais nenhum dente. Ela já usava dentadura. Isso ela tinha quantos anos, mais ou menos? Uns 18 anos, mais ou menos. A tua avó com 18 anos já... Assim, para dar o horror do que era, né? O horror da situação que era, a vida familiar, né? Então, isso faz com que eu tenha um entendimento que muito ali, né, havia cuidado, muito ali havia, né, uma dedicação extrema para cuidar, para que as pessoas sobrevivessem, né? Era um cuidado que preservava a vida, a sobrevivência, mas faltava muita coisa. Faltava, né, o acolhimento afetivo, muitas vezes. Faltava projetar para a vida adulta, né, que fosse uma vida saudável, uma vida organizada. E aí eu ficava me percebendo como homem, né, como menino, depois como homem, de uma pessoa que não queria aquela realidade para mim. Então não houve alguém assim que me desse uma referência. Eu acho que eu posso colocar esse tio, né, como uma referência, que é uma referência, Valdeci, né, vale a pena citar o nome dele, tinha um Valdeci aqui, mas que não era um exemplo assim do projeto que eu queria de vida, sabe? Não era um projeto que eu tinha assim de... esse fulano aqui traçou esse caminho aqui, eu quero repetir o caminho que ele traçou. Porque não havia ninguém na minha família assim. Como ele é assim, eu quero ser assado, eu quero ser o oposto. Isso. Era mais ou menos isso, né? E eu tinha assim... E o problema, eu acho que pra mim era assim... Houve um momento da vida da minha avó que eu não sei onde ela conseguiu... E aí, né, isso deve ser comentado também, que ela percebeu que eu era muito esforçado. Porque e aí eu estou refletindo agora, é quase terapêutico, né? Refletindo agora que, de fato, eu tive alguns contatos, que não eram contatos com a minha família. A minha avó foi percebendo que eu era um aluno muito dedicado, né? Eu estudava muito, de fato eu sempre fiz isso. Eu sempre fui muito estudioso, diferente da minha irmã e da minha prima, né? Não é querendo criticar ninguém, porque todo mundo faz da sua vida o que quiser, mas eu tinha um empenho melhor, né? Eu gostava de estudar, eu tinha curiosidade. Eu sempre fui muito curioso, isso até hoje, né? Eu sempre tive muita curiosidade. Então, eu gostava muito de biologia, eu gostava de saber dos reinos, como a vida acontecia. Depois eu gostava muito de história. E ela começou a perceber que eu era alguém que tinha potencial para fazer algumas coisas que estavam na moda na época. Por exemplo, curso de informática. Meu Deus, eu fiz muitos cursos de informática, tantos que eu nem gostava de fazer. Pago tudo pela avó. Pago, ou projeto social, ou pago pela minha avó, né? Que se fazia um esforcinho ali e se pagava, né? O básico que fosse. Mas também porque eu pedia muito, né? Eu pedia muito para fazer alguma coisa. Para estudar. Para estudar, né? E aí eu lembro que o primeiro contato que eu tive, né, com pessoas que não eram do meu ciclo, que não eram assim do meu núcleo, né, de família, de escola pública, foi um curso de informática que eu fazia lá no Papicu. Que um tio que veio de São Paulo, né, que eu pedi muito para fazer, que foram oferecer na escola esse curso, que era um curso pago, que era mais ou menos caro, mas que eu não podia fazer porque era no Papicu. Eu não sabia nem onde era o Papicu. E você morava? Eu morava aqui no centro, sempre morei aqui, né, pertinho no centro de Fortaleza. Não é que eu morasse no centro, eu morava na Barra do Ceará, aí depois eu vim um pouquinho mais pra cá, pro Monte Castelo, mas toda a minha vida se concentrou na casa da minha bisavó, que é uma casa numa vila ali no centro da cidade, né? E aí eu não sabia onde era o Papicu, porque eu nunca tinha saído pra canto nenhum, não pegava ônibus, e esse tio, por felicidade, ele resolveu, né, me levar toda vez pro Papicu pra ter esse curso. E lá tinha muitos meninos que não eram de escola pública, né? Porque eu passava oferecendo um curso nas particulares e nas públicas também. E eu começava a ter contato com eles e começava e via outra realidade. E aí começava a me questionar, porque tinha um fulano, né? Como era o nome do menino? Acho que era Leonardo o nome do menino, que eu tinha muita amizade. Eu era meio apaixonado por ele também, né? Era um menino que era assim, bem bonitinho, eu começava a me apaixonar por ele, né? Pisciano se apaixona fácil, Marcelo. Eu era um homem que sempre amava muito, né? Aí eu sempre ficava pensando, né? A vida eu pensava assim, a vida do Leonardo deve ser muito fácil, muito boa, na verdade, pensava, né? Porque ele tinha alguém que ia deixar e levar ele no curso de carro. Sim. Aí eu tinha que pegar um ônibus, ir pro terminal, pegar um ônibus, tinha que esperar o ônibus lá, tinha que descer não sei aonde, tinha que ir pra casa.
E aí, quando eu fui tomando um pé da vida, né? Pé da vida, assim, como a vida acontece, eu fui dando sentido também das diferenças sociais que existiam, né? Que era o quê? E eu falo para os meninos, né, gente? Eu dava aula para os meninos e ficava dizendo assim: a gente fala muito de comunismo e de capitalismo, mas os marcadores sociais, né, de desigualdade, eles são naturais para as pessoas. Não é porque a gente tem o capitalismo, o socialismo, o comunismo, que as pessoas vão ser, os olhos delas vão se abrir, que elas estão sendo injustiçadas, ou que as coisas são diferentes, ou que a vida tem desigualdade. As pessoas sentem. Eu falava isso para os meninos, porque não é reduzindo as teorias, né, a algo que seja não importante, mas é dizendo que as vivências, elas também são importantes e fazem com que as pessoas compreendam como a vida funciona. Eu, nesse contato com os meninos lá do curso de informática, que era fora da minha rotina, né? Fora do meu circuito, eu sabia que lá existiam pessoas que tinham uma condição de vida melhor. Tinha a dimensão de como era? De quem era rico, de quem era pobre? Não. Eu sabia que, na minha realidade, era difícil chegar em casa, porque tinha alguém que buscava o Leonardo lá na porta do curso e levava ele de carro, e eu acho que não tinha entrado no carro ainda, né? Nunca tinha feito isso. Eu estava falando, só fazendo aqui uma observaçãozinha, né? Eu estava falando pro namorado que depois de grande eu fui num shopping. Ele não acreditou que isso tinha acontecido, né? Mas eram relações de muita ausência do básico. Então eu não sabia o que era andar de carro, né? E aí eu achava legal ir de carro. Faz um esforçozinho. Quando é que tu acha que tu andou de carro pela primeira vez? Num táxi? Marcelo, eu achei o máximo quando a minha mãe começou a namorar um homem que tinha carro. E tu tinha mais ou menos quantos anos? Deixa eu ver. Eu tenho uma diferença de um irmão. O meu irmão nasceu em 2001. Eu tinha 11 anos, então... 2001 eu tinha 11, ele nasceu em 2001. E aí eu tinha 11 anos. E aí ele começou a frequentar a vida da minha mãe, eu tinha uns 9, eu acho. Uns 3 anos de relação, ou 2, uns 10, 9 ou 10. Então tu nunca tinha entrado nem num táxi, nem nada, nem nada, nem nada. A minha família era paupérrima mesmo, né? Era pobre mesmo, bem pobre mesmo, sabe? Então era um ônibus. O meu namorado fala muito que eu ando muito rápido a pé, porque eu andava muito a pé. Eu andava a pé demais, né? Eu ia daqui... Tinha uma ex-sogra da minha mãe que morava aqui no Pirambu, né? E aí eu sempre vinha da casa da minha bisavó pra cá, pra buscar uma pensão, ia a pé, ia voltava a pé, e eu não achava... Eu não pensava sobre isso, né? Que eu tinha que pegar um ônibus, ou que eu tinha que pegar uma condução e tal. Então eu era sempre muito acostumado a andar a pé, tanto que eu era muito magro nessa fase, porque eu andava muito a pé. Então eu achava o máximo, Leonardo ter... Então, Leonardo... Talvez seja um ponto de virada, assim, pô, eu quero ter essa vida como a do Leonardo? Sim. Não, eu acho que não como a vida dele, porque eu não sabia, sabe? Sim. Eu não conseguia dizer, eu quero ter essa vida aqui, né? Eu quero ter essa vida pra mim. Mas eu sabia que a minha vida tinha mais dificuldade do que tinha a dele. E aí eu coloco isso como marco, por quê? Porque eu nunca fui bobo em não perceber isso, sabe? Eu sempre fui muito atento a isso, a essas situações que a vida se apresentava pra mim. Que na vida tinha dificuldades, né? Porque as dificuldades para mim, talvez se a minha vida fosse um pouquinho mais confortável, que tem gente que vive dificuldades que são não tão extremas, mas a minha dificuldade eram extremas, de não ter alimentação à noite, né? De não ter acesso básico. E aí com a extrema dificuldade, fica difícil de você não perceber, né? O fulano tem um pouquinho mais que eu, o fulano já tem muito, né? E eu acho que foi isso aí que foi me dando ali um ponto de virada de saber que não é isso que eu quero. Isso aqui eu não vou conseguir viver numa relação assim, porque eu já tenho muito esclarecimento sobre como a vida funciona, como o mundo funciona, e eu não vou conseguir viver uma vida assim, né? E eu acho que tem que ter uma conformidade para isso, sabe, Marcelo? Porque que é contrário à educação. Porque toda a vida que você vai se esclarecendo mais, que você vai entendendo mais, que a vida vai se tornando mais clara para você, você se torna um sujeito mais revoltado. A gente fica pensando, poxa, por que fulano tem, né? E ele não fez nada para ter, e eu que faço tanto para ter, não vou ter, né? Se o fulano já nasceu tendo, ele não se esforçou nada para ter, ele só tem. E eu que sou tão esforçado não vou ter, e aí isso é um lugar de revolta, sabe? Daí eu acho que o adoecimento, ele vem a reboque disso. Porque você vai ficando muito revoltado. Eu era uma pessoa muito revoltada com isso, sabe? Com a situação da minha vida, com a situação do mundo. E essa revolta, eu acho que ela vai se modificando, né? Em organização.
Eu gosto muito de ser professor e eu gosto muito de estar na escola porque eu sou um sujeito que organizou muito essa revolta e tornou essa revolta em potência, né? Para mudar como as coisas aconteceram. E eu tento muito que os alunos aqui do Moema e nas escolas que eu passei também consigam fazer isso, né? Porque é natural que eles sejam revoltados, é natural que eles tenham uma revolta. É até bom que sejam. É bom que seja, né? É bom que eles tenham essa revolta e é natural que eles tenham essa revolta. Mas essa revolta não pode ser uma revolta que vai confundir eles. Tem que ser canalizada. Ou confundir quem eles querem comunicar essa revolta. Tem que ter uma organização, né? A gente tem que saber organizar essa revolta e fazer alguma coisa com ela, né? Porque não adianta eu ser revoltado e me revoltar e não agir. E aí, eu vou fazer o que com revolta? Eu, como um adolescente de 15 anos, 17, 18 anos, eu ia ficar só adoecido? Foi muito ruim para mim adoecer, sabe? Porque era involuntário, eu não conseguia me controlar, eu não conseguia controlar minhas emoções, eu não conseguia controlar minha frustração. Porque era muito ruim para mim, né? Ver colegas que estudavam comigo passando, não voltando, eu tentando mais uma vez, com certeza não saber se ia passar no vestibular, se ia conseguir ou não. Então tudo isso ia me adoecendo mais ainda, sabe? Até num quadro gravíssimo de adoecimento de medicação mesmo. Passei muito tempo tomando medicação e tal, mas pela segunda vez, né? Agora eu não tenho problema com medicação não, né? Medicação já é fácil. William, você enxerga alguns Williams hoje aqui no Moema? Ah, muitos, né? Muitos com potenciais, né? Que têm essa ideia de potencial, que conseguem, né, se organizar e perceber que a revolta ela é um caminho de potência, mas também muitos que poderiam ser um William, mas que foram engolidos pela realidade que vivem, né, Marcelo? Que é uma pena. Eu me frustro quando eu me dou conta disso, sabe? Mas sem me adoecer. Eu tenho um afastamento. Eu consigo ter um afastamento em relação a isso. Mas, claro, eu tento fazer com eles uma conversa, né? Não dando as informações que agora vão ser públicas, né? Que vão ouvir essas informações, é bom. Mas não tem um problema com a minha história, não, né? É uma história que... Não estou sendo coach, dizer que é uma história de sucesso, mas é uma história de uma jornada, né? De muito esforço. Não, e é uma jornada de sucesso, né? A gente tem que dizer que a gente fez, nós dois, fizemos o vestibular do UFC, que é mais fácil do que o Enem, porque, como você mesmo lembrou, tinha a segunda fase com 8 questões de 2 disciplinas, mais a redação. Entramos na universidade pública, vindo de escolas públicas, sim, né? Com deficiência, graduamos, fizemos o concurso do Estado, que não é fácil, passamos. Para você ainda é mais difícil, porque a história é um nível mais concorrido e ainda com a nota de corte mais alta. Então, é sucesso sim, né? Pode aumentar esse sucesso, mas vivemos um sucesso? Vivemos. De onde a gente veio? Fazendo um balanço aqui, né? Que acho que eu nunca tinha parado para fazer um balanço assim de tudo, né? Acho que nem na terapia. Na terapia eu vou fazendo os balanços assim de vez em quando. Uma coisa aqui, uma coisa ali, para não chocar muito, né? Mas como a gente só tem essa oportunidade, eu já despedi tudo de vez, né? Eu gosto de falar com os meninos que é o seguinte, gente, a vida é assim, né? A vida, quando a gente é pobre, é uma vida que vai se apresentando com muitas dificuldades mesmo, né? Porque nós vivemos desigualdades. A gente não pode sucumbir a isso, se conformar com isso, né? A revolta ela tem que existir. Nós somos sujeitos que temos que nos revoltar, mas a organização tem que vir primeiro. E aí o problema quando alguns colegas vão reclamar de aluno, eu entendo a reclamação, sabe, Marcelo? Porque é uma profissão difícil. A gente sabe que é difícil ser professor. São desafios imensos na profissão. Mas é uma profissão que vai representar o sim ou não do menino lá na frente, né? E eu gosto muito de lembrar isso porque eu tive professores que me deram caminhos, sabe? Que acenderam uma luzinha. Fale assim um exemplo, o nome de uma disciplina. O Felipe e a Regina. Regina, perdão. E a Regina, mas eu acho que tenho que citar também outro, que era eu esqueci o nome dele, que não era meu professor diretamente, mas era o regente do Multimeios? De hoje Multimeios, né? Ele me ajudou muito, sabe? Ele adorava que eu ia lá. Ele sempre reservava um livro para mim.
E aí eu li livros bons, eu li O Alienista, eu li Machado de Assis, né? Coisa que a gente não tinha hábito na escola, porque não dava tempo, e professor de português, né? Às vezes acabava não passando, mas eu li no ensino médio. Então eu já era um leitor no ensino médio, porque ele sempre dava um livro. Olha, tem um livro aqui tão bom, né? Ele fazia a curadoria para mim, né? Ele fazia a curadoria para mim. Esse cara foi muito importante. Muito. Eu tive uma pessoa assim, o nome dela era Cristina, era Sim. A do Multimeio só no Pia Marta. E era bom porque eu acho que ele fazia assim uma curadoria de ia me dando assim um livro melhor, em um nível maior, né? Talvez ele deve imaginando como ele pensava. Ele viu potencial em você. Muita gente viu potencial em mim, né? Foi esses professores, foi esse rapaz do Multimeio, que já era um senhor. Depois, né? Foi a minha vizinha, que quis me ajudar. Do cursinho, né? O cursinho. Então, eu sempre fui muito esperto para aproveitar as oportunidades que iam surgindo, né? Eu acho que tem que ter uma expertise também para isso. Porque se você fica esperando muito, as coisas não vão vir. Eu não estou dizendo também que as pessoas têm que uma força extra-humana, se doar totalmente para se acabar e fazer as coisas acontecerem. Não. Né? Mas a gente tem que estar também preparado de vez em quando para quando a oportunidade chegar, a gente agarrar. E eu sempre tive isso em mente, sabe, Marcelo? De que eu tinha que aliar as duas coisas, a sorte com o preparo. A sorte vai surgir, mas se eu não conseguir estar preparado, ela vai passar, né? Então eu sempre tive que me preparar para quando a sorte aparecesse, eu abocanhar ela e conseguir. E eu falo abocanhar como metáfora, mas era uma fome mesmo, sabe? Uma fome de sair dali, uma fome de conquistar outros lugares, uma fome de ter, né, outras oportunidades. Eu sempre aproveitei, sempre fui aproveitando muito, né? Tanto que eu falava na terapia, né? Então, respondendo aqui a sua questão, né? Se eu tivesse essa pessoa que fosse fora desse contexto. Eu acho que eu posso citar esse rapaz da biblioteca, né, do Multimeios, que me ajudou muito a ser leitor também. Eu gosto muito de ler, eu sempre gostei muito de literatura. Eu voltei agora a ler literatura, porque a gente não tem tempo, né? Eu tive na graduação, depois estive estudando para o concurso, e a gente vai perdendo o hábito de leitura de literatura mesmo, que é o que eu gosto de ler. Aí agora que eu estou tendo tempo, eu estou aproveitando e me enveredando aí pela literatura de novo, né? Mas é engraçado que essa ideia, né, de que você sempre tem que ter alguém que acredite em você, né, que minimamente não desista de você, vai representar o sim ou não que a pessoa vai ter ali na frente, né? Eu gosto muito de acreditar no aluno, sabe, Marcelo? Eu gosto de acreditar que tem potencialidade ali. O menino chega aqui e se demonstra um aluno que não quer estudar, não é porque ele não quer estudar totalmente, né? Não é que ele abandonou a ideia de estudo, é porque talvez para ele não faça sentido. Como para mim não fez sentido muito tempo, né? Por muito tempo não fez sentido. E aí, se talvez alguém não tivesse ido lá e acreditado e dissesse: olha, fulano, será que talvez, né, você não dá um bom professor? Né? Será que você não consegue ir para uma graduação? Não consegue ir para uma faculdade? E aí, né, eu acho que eu fui acumulando os quase, né, durante muito tempo, mas eu também fui acumulando os sis, né? E se eu conseguir isso, né? E se eu for para a graduação? E se eu for ser professor? E se eu conseguir passar no concurso? Porque são esses lugares de possibilidades que você vai se projetando que vão lhe dando ali um ânimo. Mas que para o aluno, às vezes, não tem nem esse lugar. Porque ele não sabe. Né? Ele não tem como chegar lá, porque ele não imagina isso. Falta imaginar que ele consegue ir para a universidade. Falta imaginar que ele consegue ser alguém, né, que tem uma profissão, que seja um professor, que seja um advogado, um médico, alguém que seja realmente um profissional, que tenha uma profissão que seja ali, né, algo que leve ele para uma mobilidade social, que ele saia de onde ele está e ele vá para outro lugar. Que durante a minha vida eu fui por iniciativa própria, porque não dá para dizer que eu não me esforcei muito, porque me esforcei sim, mas que também fui muito ajudado, né? As pessoas me ajudaram bastante, né, a sair do lugar que eu estava para ir para outros lugares. E aí, voltando lá no início da nossa conversa, eu acho que a consolidação desses pensamentos, dessas vontades, vieram na história, né? Porque a história lhe dá uma visão do todo muito boa, sabe? Você consegue perceber o que é a sociedade, quais são as relações humanas, o que é o poder, né? Quais são as relações de dominação, de dominado, de dominador, como a vida opera, a roda da vida, como ela funciona. E isso eu já tinha naturalmente quando eu era criança, né? Eu já sabia que eu era esmagado por alguma coisa, eu só não tinha o nome da coisa. E chegou na universidade, viu Bourdieu, viu Foucault. Exato, e outros né? mais.
vi a historiografia, tive contato com leitores, aí eu consegui nomear a coisa. Eu sabia que era uma coisa que me esmagava como sujeito, como ser humano, né? Como pobre, como homem gay, que era algo que me impedia de acessar outras coisas. Eu não sabia era nomear ainda o que era. E aí a faculdade de História, ela consolida isso. Ela vai dizer, olha, tá aqui. O plano da realidade é esse, né? As relações humanas são essas. A relação de poder é esta, né? A gente tem aqui uma relação de dominação e de dominado e dominador, né? E saiba nomear isso, né? Saiba ter clareza sobre isso. Veja como as relações humanas acontecem, se operam. Daí se consolida muito, daí eu me torno outro sujeito também, né? Um homem que é apartado da religião, um homem bem realizado, né? Com sexualidade, se entendendo melhor, né? Mais calmo, mais tranquilo, mais estável psicologicamente, mais entendido. E essa calma, essa tranquilidade, ela vem num processo que eu agradeço muito à história, agradeço muito ao ensino público de qualidade que eu tive na UFC. Não é só, né, o estudo, mas o contato na universidade também. Conheci pessoas fantásticas, professores. Aí vale o agradecimento aqui também, né, aos colegas que estudaram comigo, aos professores, aos contatos que eu tive no curso de História e também outros cursos que também tinha muito contato com a ciência social. Então, tudo ali na universidade vai lhe formando como um sujeito profissional completo. Não só profissional, mas também como um sujeito humano completo. Para mim foi assim, né? Não sei para os colegas que viveram isso, mas... Williamzinho, você foi alfabetizado pela sua avó desejando ir para a escola. Qual é a tua primeira lembrança que aparece para ti quando tu fala fui para a escola? Quando eu falo fui para a escola, eu na verdade tenho duas lembranças, né? A do que eu projetei, porque, né, havia uma ansiedade de eu chegar lá e depois que eu cheguei, né? Eu acho que no primeiro momento, quando eu falava escola, que eu estava, né, sendo ensinado em casa, eu lembrava de um ambiente de muita oportunidade. Eu tinha uma ansiedade muito boa, né, de acordar cedo, ir para a escola e conhecer os colegas e tal, e chegar lá, né, e viver novos conhecimentos, aprender mais. Mas quando eu fui para a escola, eu fiquei muito frustrado. Foi muito frustrante. Por quê? Porque eu sofria muito bullying nessa fase. Eu era bem gordinho, né, muito gordo nessa época. Como uma vez você ouviu, deformado? Deformado. Eu era um falso apelido. A escola consegue ser muito cruel, viu, Marcelo? E nessa primeira fase do Fundamental 1, ela consegue ser mais cruel ainda, porque a sociedade, ela é uma sociedade muito preconceituosa. E a criança, como ela não tem filtro, ela não sabe se regular ainda, ela só vai de forma mecânica reproduzindo, né? Porque ela não consegue ainda pensar o que é, né? Sobre como isso vai atingir o colega. Ela não quero dizer inocente, mas ela não tem capacidade ainda de ter filtro para saber regular determinados tipos de emoções. E a criança, quando quer, ela é má, porque quer ser má. Eu não gosto muito disso, porque dá muita consciência para a criança, né? E aí eu acho que é mais a reprodução de uma sociedade ruim mesmo, né? A sociedade é ruim como um todo. E aí ela vê na família, ela vê, né, nos contatos com os colegas, e ela vai achando legal, porque, né, por exemplo, um pai e uma mãe fala que o colega é baleia, e todo mundo ri. A criança vai entender o quê? É legal. É diversão, eu vou chamar o fulano também de baleia. E aí, na ideia dela, ela chamando aquele fulano de baleia, ela vai estar se integrando, ela vai estar sendo divertida, legal, bacana. E aí, o humor muito brasileiro é muito feito assim, né? Com estereótipos e levando ali a chacota quem é marginalizado, quem tem alguma deficiência, alguma dificuldade. E na escola se fazia muito isso, porque na década de 90, né? Não vou denunciar a minha idade, mas a década de 90, imagina de 90 a 99, né? Mas na década de 90, não tinha debate sobre isso. A gente vai falar sobre bullying depois, né? Depois dos anos 2000. E aí, foi selva, sabe? Foi uma verdadeira sobrevivência caótica. Tanto que eu lembro, assim, de situações muito dramáticas. Eu comecei a usar óculos no fundamental. O primeiro dia que eu cheguei de óculos, um colega pegou o óculos e começou a pegar na lente do óculos para deixar cheio de mancha. Eu tenho muito toque com mancha no óculos, sabe? Até hoje tenho muito toque com isso. Agora que eu melhorei, mas eu tinha muito toque. E aí ele pegou e ficou tocando na lente, que eu passei a aula toda vendo embaçado, sabe? Com o dedo suado, e aí tocou na lente, ficou tudo embaçado. Outra situação também, de eu recebi minha carteirinha. Eu tenho muito toque, sabe, Marcelo? Eu melhorei agora. Mas eu sou muito zeloso com tudo.
sabe? Eu tenho que achar que ele vai estar novinho, daqui a um ano ele vai continuar novo. Eu tinha muito toque, muito mesmo. Arranhar um pouquinho, meu Deus, morri. Se eu recebia uma folha dobrada, um pouco amassada, se eu emprestava um livro, a pessoa me entregava um livro amassado, me desse uma facada, porque eu não ia gostar. Eu ia passar tempos e tempos, parte do adoecimento também, mas eu tinha muito toque com isso. E na infância também eu tinha muito toque também com as minhas coisas, eu era muito zeloso, gostava de ter muito zelo com tudo. Eu recebia a carteirinha, e lá na escola que eu estudava, que era Juvenal Galeno, tinha um bebedouro que era um bebedouro que não é igual a esse, né? Que é móvel, era um bebedouro fixo, de azulejo, né? Tinha as torneiras e os azulejos ali para parar a água. Esse menino pegou minha carteirinha e ele arranhou todo no azulejo do bebedouro. Até ficar bem arranhado mesmo, sabe? Então, eu tinha ideias muito boas da escola. É tanto que as pessoas falam, né? Eu sinto saudade da escola, não sei o quê. Eu não sinto nenhuma saudade da escola. Nenhuma. Porque no Fundamental 1 e 2 eu era mais gordinho, né? Uma alimentação ruim, né? Porque muito embutida. A minha família sempre comeu muito embutido, porque era mais barato e tal. A gente acabava ficando um pouquinho mais... Engraçado, né? Tinha muita privação alimentar, porque a gente não se alimentava bem. Mas a gente era muito gordo, porque eram produtos muito ruins, né? Subprodutos, embutido. Comia-se muito carne de lata, salsicha. E a gente acabava ficando muito acima do peso. Muito pão também. E eu era bem gordinho. E aí os bullies eram muito grandes nessa época. E aí eu vou pro ensino médio, que também detestei, porque eu já era um homem gay, com vontades, com desejos, né? Muito reprimido também, muito tímido. E era muita chacota, porque as pessoas queriam que me revelasse gay, eu não queria me revelar gay. E aí as pessoas começavam a mexer comigo, né? A fazer zombaria, a fazer chacota, a dizer que eu era gay e tal. E eu ficava muito retraído. Eu estudava muito, gostava muito de estudar. Era popular por isso, porque eu era o cara que passava as pescas, né? E ajudava todo mundo a estudar. Mas não servia para ser do grupo. Eu tinha utilidade porque eu era um cara inteligente, para aquele conteúdo ali, né? Que era um conteúdo básico. Mas para fazer parte, eu não servia, né? E aí a escola toda para mim foi um ambiente de muita frustração, sabe? Eu não acumulo assim lembranças boas da escola, né? Poucas pessoas que eu tenho assim contato ainda na escola e tal. Engraçado que eu não mantive nenhum contato da escola, nenhum. Fiz questão de esquecer todos, porque é literalmente isso. Eu fiz questão de apagar essa fase da minha vida e buscar uma outra fase, né? Que fosse esquecendo o que eu vivi nesses espaços. Então, eu preferia ter ficado em casa, advogando aqui pelo homeschooling, né? Mas não, eu não sou apoiador, não. Mas a fase de estudo em casa, para mim, foi mais proveitosa, né? Eu gostava mais. Williamzinho, quais são as dores e as delícias de ser um coordenador de uma escola como Moema Távora? Marcelo, eu acho que as dores de ser coordenador é querer fazer mais do que a gente pode, sabe? Eu acho que a gente tem... Eu sempre tento fazer esse exercício de conformidade comigo, sabe? A gente queria uma escola melhor, né? Eu acho que todo mundo quer isso. Todo mundo quer uma escola que funcione mais, que aprove mais, né? Que dê mais oportunidade, que seja uma escola mais acolhedora, que agregue mais. E eu, no começo do trabalho na coordenação, eu me sentia meio frustrado também com isso. Eu estava até conversando com o Fabiola agora... sobre isso, né? Sobre como eu mudei do início da coordenação para cá. Eu me sentia uma pessoa que era bem preparada, porque já dava uma aula muito boa. E aí eu acho que eu tinha que ter um novo desafio, que era a coordenação. Eu sentia isso, né? Eu sentia que eu tinha que me desafiar um pouquinho mais, porque naquele negócio de dar aula, eu já estava dominando muito. Eu sempre dei uma aula muito boa, os alunos sempre me elogiavam. Aquele negócio, né? Eu tive que aprender a dar uma aula muito boa, né? E aí eu consegui fazer isso, né? E parecia que dar uma aula muito boa não me desafiava tanto, sabe? Eu já sei fazer isso, né? Eu já consigo, já tá muito fácil para mim. E eu gosto de desafios também. E aí eu comecei a pensar, não, talvez na coordenação eu vou conseguir fazer um trabalho bom, bacana. E aí a Fabiola começou a me elogiar como PCA, e aí surgiu a proposta como coordenador. Mas aí eu cheguei na coordenação achando que eu ia arrasar, né? Eu vou fazer muito, a escola vai melhorar com minha ajuda aqui na coordenação e tal. E muitas vezes o limite se apresenta como algo maior do que eu, né? Como algo que eu não consigo dar conta. Por quê? Porque a compreensão na coordenação tem que ser uma coordenação em rede, né?
Eu tenho que fazer meu papel de coordenador, os professores também têm que funcionar como professores, os alunos também têm que fazer a parte deles, e a Secretaria de Educação também tem que ajudar a escola, né? Porque faz parte da rede. E aí, algumas coisas não dependem de mim somente, né? E eu fui compreendendo isso, né, ao longo desse 1 ano. É engraçado que eu estou fazendo agora 1 ano, né? Em setembro. Faço exatamente agora 1 ano de coordenação. A gente está fechando esse ciclo de 1º ano, né? E eu fui aprendendo que a dificuldade é grande. A gente consegue ter dificuldades na coordenação, né? Eu acho que a dificuldade menor é com os alunos. A dificuldade com eles é grande também, mas é uma dificuldade menor. Eu acho que a dificuldade maior que a gente tem é o rumo de escola que a gente quer ter, né? Que é o que a gente conversa com os professores agora. E aí, a gente quer uma escola como? Né? Porque a gente tem que ter uma trajetória, a gente tem que ter, né, um caminho. A gente tem que estar aqui, tem que ir para ali, sabendo para onde a gente quer ir. Sem isso, né, sem traçar isso, a gente não vai conseguir chegar em lugar nenhum. A gente vai patinar e não vai conseguir atingir nada. Vamos só tentar, nos frustrar e não vamos chegar a lugar nenhum. E eu fico pensando que a dificuldade é consolidar isso. Uma marca de escola, né? Nós somos uma escola o quê? Uma escola que pensa a aprovação no vestibular, uma escola que pensa no mercado de trabalho, uma escola que pensa na habilidade socioemocional. E aí, a gente tem que dar uma cara para esse Moema, que, claro, não depende de mim. A gente vai construir isso junto, como escola, como comunidade escolar. O núcleo gestor, os professores, os alunos, os pais. E eu acho que essa é a maior dificuldade minha e de todo mundo aqui. Né? A dor maior é chegar lá. Conseguir isso, por enquanto, ainda, na minha opinião, está uma escola amorfa. A gente ainda não sabe para qual vai ser a nossa primeira... caminho definido, né? É natural também na transição, porque a gente está saindo de... Aqui, eu acho... Eu estava até falando com os meninos, é uma transição que é em muitas frentes. A gente vai acabar o fundamental agora... O Moema não tem mais fundamental, para quem está ouvindo, né? Mas a gente tem turmas que vieram do fundamental. Tem gente que veio do 6º ano que está terminando o 3º ano agora. Veio do fundamental do Moema e vão sair. Nós temos turmas que só viveram médio aqui. E ano que vem a gente se torna totalmente integral. Então é um ciclo de passagem que é muito grande, né? De fechamentos, de início. E aí eu acho que a minha dor agora, porque vão ter outras, né? Essa é do momento. As outras vão surgir, que eu não sei quais são ainda. Elas vão surgir, mas a que eu mais me concentro agora é tentar saber o caminho que a gente vai. E eu acho que o prazer de ser coordenador é fazer parte do processo. É bonito também o processo, né? É você, quando chegar lá, ver, né? Olhar para trás é o resultado do meu trabalho. Eu contribuí com isso aqui. A escola tem essa cara agora, né? E agora, com essa cara, a gente vai conseguir fazer uma coisa bacana. Os alunos vão colher fruto, a gente vai colher fruto também. As coisas vão funcionar, o trabalho vai ficar mais legal, a gente vai ter outros projetos partindo disso, né? Quem sabe daqui a 5 anos a gente coloca 20 minutos na faculdade, né? 30 alunos na faculdade. A marca do Moema seja a aprovação no vestibular. E eu vou olhar para isso, né? E ver, poxa, participei, né? Foi legal, foi bacana. E talvez eu queira outra coisa daqui a 10 anos, né? Aqui eu não tenho mais o que oferecer. Eu vou para onde agora? Não sei. A vida é dinâmica, né? Ela vai acontecendo. Mas eu acho que o prazer que eu tenho é participar. Participando eu me realizo, né? Williamzinho, tá terminando, mas eu quero algumas dicas suas. Me indique 3 livros que você recomenda para esse pessoal que está no nosso ensino médio aqui do Moema. Para o ensino médio, eu acho que o livro que eu indicaria para eles, que é um livro muito triste, mas que é um livro que toda pessoa que é pobre tem que ler, né? Esse primeiro livro é Meu Pé de Laranja Lima. É um livro que eu acho muito bom para entender a pobreza, sabe, Marcelo? O Zezinho. Eu tenho tanta pena dele quando ele vai ali sendo enganado pela vida, sabe? Eu queria ele chegar na praça e ganhar um brinquedo de Natal. Eu tenho um amigo, que esse amigo tá me dando aqui algumas oportunidades de andar de carro, de ir em alguns lugares que eu não ia, e aí eu perco esse amigo, e eu acho que todo mundo devia ler esse livro. Pérez Portuga. Que é o Portuga, né? O amigo dele que era, talvez para ele fosse a única pessoa que oferecesse uma oportunidade para ele, né? De sair daquela miséria, que é a miséria que é bem clara, né? Para ele. Vou indicar também, né? A Palavra que Resta, que é um livro muito bom também, porque, né? Sou um homem gay, e aí eu acho que
os marcadores, né, de gênero, de classe, de raça, são importantes também, porque, né, é importante a gente entender que não é igual para todo mundo. Eu, como um homem gay, eu vou enfrentar dificuldades que um homem hétero não vai enfrentar, né? Eu vou enfrentar dificuldades que talvez um homem que é branco, que é hétero, que é de classe média, ele não vai enfrentar. E aí eu acho que essa literatura, né, que é uma literatura também cearense, ela mostra isso. O cearense pobre, machista, o cearense machista, o que enfrenta dificuldade por ser gay, que não tem oportunidade de estudar, né? E outro livro também, que é do Fernando Sabino, que eu gosto muito, são Cartas Marcadas. Esse eu não li. É muito bom também, do Fernando Sabino. Muito bom, é um livro que faz a gente pensar um pouquinho sobre a vida. E eu gosto de pensar um pouquinho sobre a vida, né? É muito bom pensar sobre a vida. E ter esses olhares também, que são olhares bons. Não é Encontro Marcado, não? Encontro Marcado, eu li muito tempo isso. É Encontro Marcado, tem razão. Do Fernando Sabino. Esse eu li. Eu não tava marcado, Encontro Marcado. Eu lembro que eu li esse livro e aí eu fiquei apaixonado na época. Eu não tava muito afim de ler, né, esse livro. E eu fui obrigado a ler, porque no vestibular da UFC indicaram ele como literatura obrigatória. E eu gostei tanto desse livro. É bom mesmo. Muito bom esse livro, bom. né? Um livro que faz a gente pensar um pouquinho sobre a vida, né? Agora eu quero 3 dicas de filmes. Filmes bons que me marcaram, deixa eu lembrar. Gosto muito de Matrix. Eu fiquei apaixonada por Matrix quando eu assisti a primeira vez. Matrix eu assisti em VHS. Vou denunciar a minha idade de novo, né? Eu assisti em VHS, Matrix. Eu assisti Matrix na programação do nosso início de faculdade como é que era o nome, meu Deus? Pré-calorada. Foi uma semana da letras, de segunda a sexta, e na sexta-feira tinha a culminância da calorada. Por que eu não vi Matrix? Tinha um grupo de colegas meus do cursinho que foram ver Matrix e não sei por que não me chamaram, porque eles vinham me chamando, mas dessa vez foram ver Matrix e acharam o filme muito, muito, muito bom. Só que eles acharam o filme bom por causa da luta, não pelo conteúdo. Sim. Aí eu falei, eu vou aguardar esse filme sair, eu não vou assistir não, só por causa da luta. Aí eu fui ver na semana de letras. Aí eu vi que eu tinha perdido de não ter ido ao filme. Sim. Né? Então, Matrix, você pode ser um grande intelectual, como pode ser uma criança, vai gostar por N motivos, né? Sim, é um filme muito fantástico. Eu gostava muito da ideia de que... E aí quando eu assisti, eu fiquei pensando, gente, mas será que é mesmo? A gente vive numa realidade inventada, né? Será que a gente está aqui vivendo só na... E aí é uma coisa que eu durante muito tempo me perguntei, né? O que é a vida, né? Será que é o nosso corpo? Será que é a nossa consciência? Será que não tem alguém que está sonhando que eu existo e eu acho que eu existo? O Memento também é muito bom nisso. Depois eu vou indicar, mas eu acho que eu não quero indicar não. Mas Matrix para mim é uma questão que eu fiquei muito envolvida porque eu fiquei pensando, gente, mas e aí se eu transportar minha consciência para um outro corpo, né? Será que vou ser eu? Né? Será que o meu corpo... O que sou eu, né? É a minha consciência somente? É a interação corpo-mente e tal? E eu fiquei muito pensando nisso muito tempo, né? Porque Matrix pra mim é, assim, fantástico. Deixa eu ver outro filme que é bom também. Eu acho que... Um filme que as pessoas não gostam muito, mas que eu gostei muito foi Mãe. Mãe? Com o não sei pronunciar o nome dele agora. Eu também não sei. Que é com a Jennifer... Não. E aquele ator espanhol é o Javier Bardem. Sim, e Isso, muito bom aquele filme. Acho muito bom aquele filme. A crítica detonou aquele filme, mas eu gosto muito. Acho que foi Framboesa, não foi? Eu não sei. Eu não sei se deu Framboesa, mas ele foi bem criticado. Muito criticado. Mas eu fui pro cinema e gostei. Eu amei aquele filme, assim, com as duas amigas, elas detestavam muito esse filme. Eu acho muito bom esse filme. Mas a cena da casa, da angústia das pessoas chegando, das pessoas sentando na pia, de quebrando a pia. Eu fui entrando assim num estado de angústia tão grande, meu Deus do céu, eu já teria matado uns 50 nessa casa, né? E as analogias ao cristianismo. Isso, também, é isso que eu mais gosto do filme. É muito simbólico, né? De pensar.
como é que nesse filme eles vão ali elaborando a humanidade, né? A figura da mãe materna, uma ideia de que a humanidade, né, está esperando alguém vir, que a criança é tirada da mãe, né, e levada em sacrifício. Eu gostei muito. E tudo depois que você percebe essa ligação com o cristianismo, você vai percebendo, né? Quando ele chega, quando ele está no banheiro, né? Assistam, gente, é um filme muito bom. E outro filme bom também, que eu gosto, é A Chegada. A Chegada. Para quem fez letras, principalmente... A Chegada é muito bom porque eu fiquei pensando, né? Gente, é um código de organização cognitivo mesmo, né? Que a gente às vezes não para pensar, que é a linguagem. E linguagem é tudo. Você se organiza, né, no pensamento com uma determinada linguagem. Se você pensa, né, no português, você tem um código de organização cognitiva assim. Se você tem uma língua nativa que é o inglês, a sua organização cognitiva é outra. Se você tem outra organização de linguagem, que seja uma linguagem tribal, né, uma linguagem oral e tal, não escrita, é outra forma de cognição, de perceber o mundo. E eu só entendi isso nesse filme, né? Que é uma ideia de que uma nova linguagem vai ser ensinada para que as pessoas tenham uma nova forma de ver a vida, e o mundo e o tempo, né? Para que elas consigam ali... E tudo é linguagem. Tudo é linguagem. E a cultura é linguagem. Então, se eu fui criado aprendendo a língua inglesa, existe alguma alteração que o cara que foi criado na língua portuguesa não vai perceber. Sim. Eu vou ter que ter a apreensão dessas duas linguagens para pensar as duas linguagens, para poder entender, entre aspas, muito aspas, completamente o nativo da língua portuguesa como nativo da língua inglesa. Agora me indica 3 séries. Dark pra mim é uma série fantástica, muito boa mesmo. Eu gosto muito de Dark porque é uma série que não dá pra explicar. Eu não sei se dá pra explicar. Dark você tem que assistir. Mas quem gosta de aventuras no tempo... ela vai lhe dando uma ideia que é... E uma série lá em cima, o nível... Eu acho que é mais pra quem já tá na universidade, pra poder pegar um Dark da vida. Pra você ser preparado para um grande plot twist, né? Que é ali algo fantástico que vai levar numa junção ali de tudo que foi trabalhado na série, muito bem feito, Dark, né? Não dá pra explicar, eu acho. Você tem que assistir porque são muitas temporalidades, né? Uma série de fantasia que eu gosto muito dos livros, mas que eu não gostei do final, mas que eu acho que as pessoas deveriam assistir, que é Game of Thrones. Sim. Game of Thrones eu gosto muito da ideia, né? E mudou a concepção de assistir série, né? Sim, é uma nova ideia de acompanhar a série, né? Esperar, né? Eu tenho pena que não dá a oportunidade de ver pelo menos a primeira temporada. Né? Muito bom, um universo fantástico, muito bom. E eu gosto muito de Game of Thrones porque é um universo de feudalismo muito bem criado, né? As relações feudais existem muito ali. Você tem ali, né, os lords protetores, né, o rei que é, né, o sucerano, e os seus vassalos que são os lords protetores das regiões, que devem fidelidade, né? Que a sucerania e a vassalagem são vassalos, né? E ali o sucerano é o rei. Então existe uma relação de honra e fidelidade, que é uma relação feudal. Então eu gosto muito desse universo. Não vou entrar no mérito do final bom, ruim, mas eu acho que toda a construção da série ela é boa, né? Porque eu acho que até ali era difícil dar uma aula de feudalismo para os alunos. Eles não sabiam a relação feudal como acontecia. Aí depois de Game of Thrones... Ficou fácil. Assim, gente, lembra de Game of Thrones? As pessoas que os meninos assistiam, né, na época do hype da série, eles sabiam, tá vendo aqui, né, o Baratheon que tem ali, né, os Stark é um lord, o Baratheon é um rei. Pronto, ele ali é um vassalo e o rei é um sucerano. Ele deve relações de honra e fidelidade a esse rei. Então a relação dele não é um contrato, mas é uma relação de honra e fidelidade. O aluno pôde agora visualizar o feudalismo, a Idade Média. A Idade Média como um todo. E aí isso me ajudou muito como historiador, porque facilitava a minha vida, né? E aí eu conseguia ter aquele contato mais visual, né, dos alunos. Os alunos conseguiam não estar no plano abstrato, mas estar no plano mais concreto, né?
Deixa eu ver outra série que eu gosto. Eu não sei se. Eu podia citar um anime que eu gosto? Pode. Eu gosto muito de Fullmetal, né? Fullmetal Alchemist, que é um anime, né? Que entra no rol das séries também, né? Porque é seriado. É muito bom porque fala de uma relação de fantasia, sim, né? Mas uma relação muito familiar, né? De dois irmãos que tentam ali sobreviver a uma tragédia de início, né? Pra quem gosta de anime, eu acho que Fullmetal, uma das aberturas mais lindas que já fizeram. Vou tentar Se assistir. puderem ver só a abertura, vejam Fullmetal Alchemist. É uma abertura lindíssima. Onde é que a gente assiste? Netflix? Se você colocar no YouTube, você vê a abertura. Mas se você procurar, acho que não sei onde tem completo. Mas dá pra baixar. Mas vejam só a abertura. A abertura vale a pena. Os 2, 3 minutos que tem de abertura vale super a pena. Williamzinho, tem alguma pergunta que eu não fiz e você queria que eu fizesse? Não, eu acho que foi completinho. Acho que eu falei até demais. Eu gosto de falar. Eu não falo muito. Como bom historiador, né, eu gosto de falar. Pois, Williamzinho, foi muito bom tê-lo aqui no nosso Moemice. Eu que agradeço. Eu acho que eu vou te chamar de novo aqui para falar basicamente dos principais assuntos do vestibular da UES, do Enem, junto com a Tamires. Quando tiver mais próximo, né, a gente conversa sobre isso. E assim, muito, muito, muito obrigado. Eu que agradeço. E você que ouviu a nossa conversa, dê um joinha, ouça, compartilhe, ok? Então, muito obrigado e Moemice.